o que é esse não agir? Esse não agir não é desistir, é parar para refletir. E aí eu sinto. O que é essa emoção? E a emoção vem, e é louco, porque se você não reage naqueles próximos 2 minutos, a intensidade dela baixa 70%. Sim. E você não é mais tomado por ela. E é louco porque na hora que a emoção vai, eu diria, de frequência baixa, que seja o medo, raiva, indignação, ela, na hora que ela baixa, aí vem a lucidez. Aí eu consigo atravessar esse lugar de escuridão e ter um pouco mais de luz para escolher o que é melhor. Sim. Uma respiração profunda, abrindo os olhos. Agora. Bom, hoje eu tô falando até calma. Ela chegou já mandando eu respirar, porque a gente só chega na hora que a gente realmente integra a presença. Então, ela costuma dizer, né, que a essência do ser humano é o criar, se reconectar e compartilhar. E eu tô com ela, assim, depois de 1 ano atrás dela, assim, colocava ela em todas as minhas meditações, expandi o campo de consciência, falei, uma hora ela vai chegar. Tô com o prazer de estar aqui, foi na Raia, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Eu te admiro muito e eu acho que a gente precisa e a gente se inspira em mulheres inspiradoras, realmente. Eu fui redundante, mas foi proposital, porque ela é essa inspiração. Eu acho que a gente tem muitas referências de pessoas que falam, né, de autoestima, beleza, bem-estar, mindfulness, expansão da consciência, mas eu acho que ela viveu isso. Então, na hora que ela vive, parece que ela informa o nosso campo de energia. Ela não só põe palavras, como ela expande ainda mais. Então, para isso, a gente vai perguntar quem é a Ana Raia. Bom, obrigada por ter insistido mesmo. Amém. E obrigada por estar aqui, né, na sua casa. Quem é a Ana Raia? Uau! Vocês têm umas 2 horas. Não tem problema, a gente vai gravando, depois a gente divide. Bom, sou uma mulher de 50 anos, tenho 2 filhos, sou divorciada, tenho 2 filhos adolescentes, então eu acho que eu estou passando por um dos maiores desafios que eu já passei, que é realmente poder trazer o meu melhor através do papel de mãe. Sou apaixonada pelo ser humano, trabalho com desenvolvimento humano já há mais de 20 anos e sou uma eterna aprendiz, buscando me conhecer e conhecer a vida de forma completa, com presença e com prazer, aproveitando ela. Bom, ela é tão inteligente no que ela faz, que ela explicou tudo e deixou tudo em aberto pra gente poder conversar mais. E eu acho que assim, minha conversa primeiro com ela foi assim, Ana, o meu propósito, eu fiz medicina, né? Então, na hora que a gente vai pro lugar de beleza, como a gente estava conversando agora há pouco, fica muito perdido para mim se a gente for falar de uma coisa só por fora, né? Enquanto a gente não entende que o belo é a gente se reencontrar, isso servir de uma ponte para o nosso aprendizado e para nossa conexão interna, aí eu acho que meio que se perde. E a Ana trabalha muito isso. Ela traz isso para as pessoas de uma forma, não sei, muito integrada, né? E eu acho que você viveu um pouco isso, né? Onde estava a sua beleza, onde estava o seu caminho numa hora de um desafio? Conta um pouco pra gente como que é a sua trajetória nisso. Bom, eu acho que não é que eu vivi, né? Eu acho que eu vivo isso. Porque eu acredito que beleza é quando você tem coragem de trazer coerência na tua vida. Né? E o que é essa coerência? É quando você consegue manifestar fora o que você é dentro. Só que para que a gente possa, né, realmente ter esse alinhamento dessas dimensões, a gente precisa se conhecer. Porque num mundo onde leva a gente para fora e bombardeia a gente com informações, nos distraindo de nós mesmas, a gente acaba se perdendo, vivendo de forma automática, sem pensar, tentando ter reconhecimento externo, já que eu não tenho o meu, tentando validação externa, já que eu não tenho a minha autovalidação. E nessa busca, eu me afasto de mim mesma e vou me moldando no que a gente chama de padrões sociais. Então, eu acho que a minha trajetória, eu imagino que da maioria das pessoas, é quando você tem a consciência de que você não está sendo você,
realmente buscar um caminho para mergulhar dentro de si, se descobrir e aí sair para fora com a sua verdade? É difícil, é desafiador, que eu não gosto dessa palavra difícil, que eu já aprendi que nada é difícil. É só uma questão do desafio. É desafiador você enxergar que você está saindo de você. Sim. Né? Porque se afastando de você. A maioria das vezes a gente só percebe na hora que a gente já está muito longe. E aí você olha para trás, já não tem nem a pegada, mas para você achar o caminho. Né? Então, você tem alguma dica, como você trabalha muito com isso, de pequenas percepções onde a gente pode perceber que a gente está saindo da gente antes da gente estar completamente perdido? Porque esse caminho muito longe é muito difícil, né? Eu acho que a gente só consegue perceber isso no silêncio. Então, primeiro, eu acho que as pausas, elas são fundamentais tanto para a nossa saúde mental quanto para a nossa saúde psicológica, no sentido que é no silêncio que eu vou perceber o quanto que eu estou desalinhada de mim mesma ou não. Porque numa correria, ansiosa no futuro, vivendo no automático, eu não vou perceber. E como é que eu percebo isso? Quando eu estou com uma inquietação interna, é como se, talvez vocês já devem ter sentido dias onde a gente faz muito, entrega muito, mas chega no final do dia, parece que eu não fiz nada. Aonde eu não acho significado nas minhas ações. Aonde eu vou num lugar e ao invés de eu voltar energizada, eu volto esvaziada. Aonde eu me questiono, puxa, eu deveria estar amando esse lugar e de repente não estou aproveitando nada. Aí chego em casa e falo, por que eu fui? É quando você então começa a não se sentir pertencente aos lugares nos quais você transita. E aí eu acho que o incômodo, ele é um farol que te mostra quando você está em desalinhamento com algo. Sim. Muitas vezes a gente, sem saber quem somos, a gente está muito distante da clareza dos nossos valores. Só que as emoções, elas vêm então como esse sinal dizendo que algo está errado. Então, quando eu às vezes sinto raiva, magoada, triste, angustiada, desesperada, isso é uma bênção, no fundo, que se você souber olhar, te chacoalha, para te mostrar que você está no lugar errado, ou algum valor teu está sendo desprotegido. Nesse lugar, vem a pergunta, o que é que está fora de lugar? Sim, porque normalmente quando as pessoas sentem raiva, é raiva do outro, né? Sim. É angústia por causa de uma situação. E muitas vezes eu aprendi também, eu costumo dizer, essas pessoas são só fantoches do nosso teatro, né? Elas só estão refletindo pra gente alguma coisa que tá dentro da gente. E na hora que você se sente incômodo, eu brinco, a terapia 10 anos avançada, né? Porque você já recebe um feedback logo ali. Se você puder trabalhar com isso. Você não chega nesse extremo. Existe esse lugar que você tá tão longe de si, como você diz, e existe um lugar onde a gente desaprende a sentir. Né? Nessa vida louca onde a nossa definição de valor está na performance, na entrega, na realização, eu vou me afastando dos meus sentimentos. Poucas pessoas, eu diria assim, são alfabetizadas nas emoções. A gente tem muito pouco vocabulário emocional. Então, como eu fico lutando para evitar sofrimento, né, que nem você falou no começo, vivendo numa sociedade da positividade tóxica, eu vou negando tudo que me traz desconforto, não me faz sorrir, não me faz bem, não me faz me sentir bem. E dentro desse lugar eu vou me afastando, né, das minhas sombras, eu vou me afastando de partes de mim mesma. E nesse lugar, nesse distanciamento, eu vou vivendo só uma parte da Ana, mas a outra tá lá. Sim. E aí, na hora que eu fecho isso e não integro a Ana por completo, eu vivo pela metade. Sim. E nesse pela metade, muitas vezes, nesse automático. E a minha bússola passa a ser a validação do outro. Porque como eu não sei quem eu sou, eu preciso que você valide. Eu existo pelo teu olhar, não pelo meu próprio. E infelizmente, né, eu diria assim, o formato, né, a nossa cultura, ela vai nessa contramão de relações verdadeiras nuas, tá? Sem máscaras, despidas, né, de todos esses padrões. É uma sociedade que valoriza a imagem, né? Então a gente se comunica por imagens, pela fotografia. Existe toda essa parte estética que nos atravessa diariamente. E na imagem eu só consigo ver o que está fora. Né? Eu não tenho uma imagem que mostra os teus valores, as tuas virtudes,
os momentos que você superou, a grandeza da sua jornada, os teus traumas, como você superou eles, nada disso. Então, dentro desse lugar, acaba que as relações acabam sendo superficiais porque elas só vão até um degrau, a primeira página. E aí é uma pena, no sentido que o que eu vejo são muitas pessoas não experimentando a vida por completo. Uhum. E eu acho que nesse momento que a gente estava falando um pouquinho antes também, você experimentou por completo, você passou seus traumas, você teve uma busca da sua jornada, e aí eu acho que é aquilo, né? A gente estava conversando com uma amiga hoje de meu, que nem eu estava compartilhando com você, aí ela falou assim, mas não é possível que eu fiz isso, não é possível que eu errei de novo, eu já tinha consciência. Mas eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho disso. Uhum. Existe um momento onde a gente tem, primeiro, a decisão da busca, né? Uhum. Porque eu também tive uma situação na minha vida que as pessoas, nossa, você saiu super bem dessa situação, nossa, como você é forte. Não, forte nada, fui para 92 retiros, vomitei 92 vezes, chorei 42, fiz terapia, psicologia, yoga, tudo que eu podia, entendeu? E aí a pessoa olha você, fala, nossa, que sorte que você teve. Ninguém viu a sorte, que foi eu abrir mão de vários finais de semana, né? Porque você sai de uma zona de conforto, você tem que se movimentar na direção do desconhecido. E essa minha amiga falou, nossa, eu errei de novo. Primeiro eu acho que é a busca, daí você tem aquele insight de consciência, mas aí a gente estava falando da integração, para você poder pôr na prática. E a vida é um treinamento, né? Mesmo depois que você teve a consciência. Como que você vê isso? Bom, primeiro eu vejo que a paz que a gente busca, ou pelo menos um estado de serenidade, ele só é possível pela integração das partes. Não acredito viver um período longo isento de conflitos, mas eu acho que é possível a gente viver com serenidade e que é um resultado de quando você aceita, né, a sua luz e sua sombra, de verdade. E aqui eu vejo que é um caminho dolorido. É um caminho dolorido porque a gente passa por culpa, a gente passa por mágoas, a gente passa por sentimentos de indignação, aonde a gente, né, através do nosso olhar, a gente vê injustiças. E viver com consciência dá trabalho, porque eu sinto. E muitas vezes eu tentei não sentir ou passar na superficialidade, mas não sou eu. Mas no momento que eu integro e que falo, não, essa sou eu. Sim, que nem a minha irmã, ela fala, mas não dá, porque tudo com você, a gente acaba indo para um DR, e você às vezes é chato mesmo. Mas eu sou assim, né? E isso me leva para um lugar. E isso é a minha autenticidade, isso é a minha originalidade, isso é o que compõe a Ana nessa vida. E no momento que você aceita isso, você para de lutar. Tô pegando um aspecto meu, tá? Agora, esse aspecto, no momento em que você aceitou, aí sim você pode lapidar. Porque nós somos seres em construção. Não é porque eu... Imagina só, se a gente, até uma certa idade, a gente pudesse nos transformar, mudar. Sim. E depois de certa idade aquilo parasse. Ia ser uma tristeza, porque a gente ia estar com diferentes problemas, na frente diferentes adversidades, sem poder mudar. Então nós somos seres em construção e podemos mudar até o último dia das nossas vidas. Mas isso requer, como você disse, consciência. Agora, a consciência, hoje eu estava dando aula de manhã, ela é o primeiro passo, mas ela não é suficiente. Eu preciso pegar essa consciência expandida, ou esse conceito, ou essa ferramenta, e ter a experiência direta. E aplicar, e experimentar. É um treino, né? É um treino. Agora, óbvio que é mais fácil, ou você ter a ignorância do assunto, ou você não falar sobre o assunto, e você tá vivendo... Parece mais fácil, né? Porque uma hora a conta chega, né, Ana? Eu acho que a conta chega, mas acho que sim, a conta chega no sentido de você, de repente, olhar para trás e falar, o que eu fiz com a minha vida? Escolhendo a zona de conforto, não escolhendo aquele conforto evoluir. Desconfortável. Exatamente. Né? A gente fala, nossa, zona de conforto. É um conforto que parece ser conforto, porque daqui, a hora que você andar vários quilômetros, já não fica. E me dá um pouco de aflição, né? Porque, assim, minha avó faleceu faz 1 ano e meio, e ela sempre foi uma pessoa muito de vida, e aí no final da vida eu acho que ela parou de sustentar a essência dela, sem julgamento, cada um tem sua história, mas a minha percepção é essa. E aí teve uma época que você me perguntava qual que é o seu maior medo, né? Eu falava, meu maior medo é eu me perder de mim. Porque aí
é muito difícil você se achar de novo, sabe? Não é impossível, mas é por isso que eu te perguntei no começo, né? O que você dá de alerta pra gente se tornar mais vigilante, né? Então tem algumas religiões, a católica, por exemplo, ela fala, né, vigiai e orai. E aí uma vez eu fiquei me questionando. Eu falei, mas esse vigiai é o quê? Vigiai é espírito, vigiai é quem me segue, vigiai... Né? Porque se Deus protege, eu não preciso olhar para o demônio. Então, assim, eu pensei, eu falei, cara, não, é vigiar a gente mesmo. Né? Vigiar minhas atitudes, meus pensamentos, a minha responsabilidade com a minha própria evolução. Então, assim, depois de todo esse assunto, né, que eu acho que a gente percebe até a emoção de conexão mesmo, né? A gente percebe uma informação de campo, eu acredito nisso, nessa informação de campo. A gente não consegue transmitir o que a gente, de fato, não viveu. É diferente de eu ler um livro, como andar de bicicleta, e aí você ir tentar andar de bicicleta. Então, quando foi pra você que foi um momento que você falou, nossa, aonde eu não tô pertencente, mas... E você se questionou pra você poder dar essa virada num lugar onde você seguiria uma trajetória que te conectasse cada vez mais, né? Você diz profissional, né? Se você quiser misturar os dois. Bom, se a gente for falar no profissional, eu já tô na minha 3ª profissão. Então, assim, a transição ou a mudança é um lugar muito natural para eu estar. Mas não foi assim, e as mudanças foram feitas muito de forma orgânica, não foi planejado. Eu não tive, um coach, uma mentora que me ajudou a fazer, como eu ajudo hoje muitas pessoas. Sim. Foi muito na intuição, eu tenho uma intuição muito forte e muito seguindo as minhas emoções. Então, eu acredito que o nosso trabalho, ele é uma extensão de quem somos, né? O meu serviço é quando eu trago o meu brilho, eu ofereço ao mundo o que eu tenho de melhor. Sim. O que acontece é que eu sou um ser em construção. Então, quando Ana muda, é claro que o meu serviço tende a mudar. Claro. Então, é natural as mudanças de carreiras. Mas eu acho incrível você falar isso, te interromper, mas porque assim, eu acho que da mesma maneira que você estava falando, né, agora há pouco, sobre qual é a minha questão, eu não quero de fato mudar, essa sou eu. Se eu sou hipersensível, eu não tô mais buscando não ser hipersensível. Porque você nunca vai ser igual a outra pessoa, nem esteticamente, nem emocionalmente, né? Então, na hora que você fala, eu tô em constante mudança, eu acho muito importante você aceitar esse lugar também. Porque eu, como Libra, adoro uma coisa quando ela tá equilibrada. Entendeu? Quando dá uma bagunçada, eu já fico um pouco desconfortável. E aí você aceitar que realmente são ondas, são eternas mudanças. Traz um conforto, né? Sim, mas talvez, ainda bem que você trouxe isso, talvez pontuar seja importante. Quando eu aceito a minha sensibilidade, não quer dizer que eu não vou lapidá-la. Não. Sim. Porque assim, eu sou peixe com acidente... Contra. Eu não brigo contra, mas eu não gosto dessa frase, eu sou assim, então é assim. Não então assim, isso, então assim, eu sou sensível, sou hipersensível, isso tem muitos pontos positivos, inclusive no meu trabalho, porque eu consigo ler a pessoa, sentir tal. Mas aqui dentro é muito chato. Então eu tenho hoje uma consciência de quais emoções eu quero cultivar ou não. Sim, claro. Pro meu bem-estar. Sim. Então, eu vou dizer, sempre uma força em excesso se torna uma fraqueza. Sim. Então, é esse olhar constante, né? Mas voltando na pergunta que você falou, quando foi... Olhando para trás, eu consigo conectar que, assim, seja quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos ou até hoje, eu sempre estou ensinando. Então, eu sempre estou dando aula. Eu tenho um valor muito forte, que é o de compartilhar. Sim. E esse lugar, eu percebo que ele transita desde jovenzinha, em todas as minhas áreas, em todas as fases da minha vida. Mas quando eu dava aulas de yoga, eu entendi que era no contato humano, era uma clareza interna, era é aquele lugar que você fala, esse é o meu lugar que eu quero ocupar. É esse lugar de poder inspirar, conduzir, orientar as pessoas. Então, quando eu era designer, trabalhava com publicidade. E por hobby dava aula de yoga. E quando eu entendi que é ali que eu queria me aprofundar, o coaching, ele veio com uma ferramenta para me ajudar a chegar nesse lugar, porque embora eu seja muito sensível, eu tenho um lado super prático. Sim. Então eu quero ver mudança de comportamento. Então, e aí quando eu fiz a primeira formação em coaching, depois de, 4 horas da formação, eu falei, é isso. Eu não sei te dizer, assim, não houve
É um momento de iluminação. São uma momentos que... construção de conexão. Primeiro é uma certeza que esse é o caminho. E eu sempre tenho uma experiência interna que me traz clareza se eu estou no caminho certo ou não. Eu não acho, por exemplo, você falar assim, hoje você se vê fazendo isso que você faz sempre? Não. Hoje está fazendo sentido o que eu estou fazendo. Hoje faz sentido os meus serviços, o que eu estou oferecendo. Mas eu não tenho um acordo vitalício com eles. Sim, não. Né? Até porque eu acho que nem dá, né? Hoje a gente vê essa construção de conteúdo na internet, essa coisa massiva, e isso nem se segura mais, porque muitas pessoas não vivem de fato aquilo. E o que a gente não faz 100% na nossa verdade, a gente não consegue sustentar. Então eu acho que de acordo conforme você vai integrando quem é a Ana e se modificando e se lapidando dentro de si, você vai modificando com certeza, e aí você consegue expandir mais para outros lugares, né? Mas eu acho que é importante, aquilo que a gente estava falando um pouco antes de começar, dizer que, assim, para cada transição, eu fiquei 10 anos trabalhando como designer gráfica. Aí depois eu fiquei uns 8 anos trabalhando como professora de yoga, e hoje já estou uns 17 como coach / desenvolvimento humano. Então, assim, e cada vez que eu ia ocupar um novo lugar, existe uma construção. Mas eu comecei muito do zero. Assim, eu lembro que no coaching, quando eu me formei em coaching, as pessoas nem sabiam que era coaching. Eu tinha que ensinar o público o que era essa disciplina para ver se eu tinha um cliente. Eu passei uns 3 anos sentindo frio na barriga e medo constante. Fui parar no psiquiatra para falar o que eu tô sentindo. Né? Eu tô angustiada, eu tô deprimida. Ele falou assim, não, Ana, você tá com medo de se colocar com esse chapéu, né? É uma grande responsabilidade. Então, assim, eu me vejo agora, por exemplo, que eu vou lançar um projeto novo. Eu tô com muito frio na barriga. Eu continuo com frio na barriga, mas eu acho que isso, às vezes a gente olha de fora e fala, nossa, a pessoa chegou lá tão rápido. Não. Nessas trajetórias que eu acabo ocupando um espaço, eu diria assim, sólido. Todos eles foram, no mínimo, quase 10 anos de dedicação. Eu acho importante falar isso também. Extremamente importante, porque a gente hoje, o conteúdo de mídia é infinito, é tudo infinito, né? Antigamente, eu fiz na faculdade de medicina, existe uma hierarquia, porque de um ano para o outro, você aprende tanto que a pessoa que está no 2º ano de medicina, ela é seu professor, porque, né, é tanta coisa. Então, sempre foi muito step by step. Hoje, eu acho que com essa coisa de mídia social, não tem isso, né? Uma pessoa que às vezes acabou de começar a fazer uma coisa, viralizou na internet, e uma pessoa que faz há anos com mais embasamento, enfim, sem julgamento de nada, mas, né, a gente percebe que tem mais. Então eu acho que é interessante, muito interessante você pontuar isso, que realmente é uma construção, e fazer essa construção sólida é o que traz a verdade pro seu caminho, né, de uma certa forma. Sim, a verdade, né, traz a experiência. E existe aqui, que eu acho que é importante dizer, uma humildade. Eu acho que a humildade é uma virtude que ela precisa ter, principalmente nos dias de hoje, onde a gente se reinventa sempre. Então, no momento que eu tô, por exemplo, agora nesse projeto novo, onde eu começo com um videocast, eu não sou uma expert em entrevistas, né? Eu sou uma expert em fazer perguntas, mas eu não sou uma especialista nisso. Mas eu só vou ser boa nisso fazendo. Sim. Mas o que acontece é que o que eu vejo é muitas das minhas alunas e pessoas que me procuram com muito medo de começar coisas novas, porque elas não são boas ainda naquilo. Só que a gente começa da onde a gente está, com os recursos que a gente tem, e a gente precisa respeitar e ter humildade com o tempo, né? Existe um tempo de maturação e de desenvolvimento. Então, a gente vê na internet, às vezes estou falando sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento de habilidades, fortalecimento de virtudes. É só você olhar na sua vida, todas as vezes que você mudou de hábitos, ou precisou de um tempo para isso. Só que a gente está vivendo no mundo do imediatismo, onde você pega o celular, você clica, em 3 minutos chega um suco, chega o carro. Hoje o Uber, se demora 5 minutos, você já cancela e quer o outro. Ou tudo você consegue em minutos, né? Um parceiro, uma parceira sexual, uma comida, uma roupa, uma flor, o que for, uma televisão. Então, é importante entender que no que diz respeito ao desenvolvimento humano, não funciona assim.
É só você olhar para a natureza. Existe anos ciclos, né? para uma árvore crescer. Ela começa com uma semente. E aí o que eu vejo é pessoas desistindo, não porque elas são incapazes, mas porque elas têm pouca garra de persistir num tempo necessário para que o objetivo dela possa florescer. E eu acho que está entrando na gente essa coisa do imediatismo de uma maneira que é como se fosse uma fumacinha no meio da célula. Você nem percebe, é invisível, né? É quase um veneno entorpecente. Porque a gente nem percebe o quanto imediatista, a ponto de ser doentio, a gente não vira, né? Um curso que vai durar 3 meses. Nossa, não vou fazer. Eu vou fazer, imagina. 3 meses. Então, uma assim, vida, 3 meses, só que é assim, né? Exato, às vezes eu percebo isso, às vezes eu falo pro paciente, então, o paciente é muito inflamada, a acne tá muito ruim, vamos ter que fazer um Roacutan 6 meses de tratamento. A pessoa quer infartar, fora que ainda mais é adolescente, né? Bom. Aí a adolescente fala, 6 meses? Doutora, assim... Mas não é, eu falo, faz, porque passa muito rápido. E a cicatriz, eu faço um paralelo com a vida, e a cicatriz fica. Então, assim, se a gente não der as 3 respiradas que você falou para dar antes aqui, de consciência, exercer a presença, ter a disciplina, prestar atenção nesse imediatismo, a conta chega, né? Eu não tenho. Bom, Ana, então, assim, a gente já falou um pouco como você falou, mas eu queria saber se essa busca, né, de expansão da consciência, ela está diretamente relacionada com essa autorrealização, com essa busca de maior percepção de si mesmo na prática. Sim, porque eu acredito que os nossos desejos, né, que vão saciar a nossa autorrealização, eles refletem a nossa consciência. Existe um pequeno trecho dos Upanishads, que são escrituras sagradas, que eles falam o seguinte: o que for a profundeza do teu ser, assim serão os teus desejos. O que for os teus desejos, assim serão as tuas ações. O que for as tuas ações, assim será o seu destino. Então, aonde que isso começa? No que for a profundeza do teu ser. Aqui é o quanto você tem a sua consciência expandida e o quanto não. E o que isso, de uma forma prática, o que isso quer dizer? Quando eu interajo no mundo e eu apenas enxergo a Ana, eu não enxergo o Calu, não enxergo ninguém, eu não vejo o outro e muito menos o meio. O meu desejo vai ser sempre para saciar as minhas necessidades. Tá? No momento que eu entendo, eu expando a minha consciência, então não existe mais só Ana, existe Ana e Calu. Então eu entendo que qualquer coisa que eu faça, pense ou sinta, impacta em você, impacta em todos que estão aqui, impacta na sociedade, impacta no planeta. A partir dessa consciência, as minhas ações, os meus desejos vão incluir vocês. Então, e eu só vou me sentir autorrealizada quando eu entender que o que eu tô fazendo pra mim, eu também tô fazendo pra você. Os outros, E aí, indo mais, eu diria assim, vai expandindo, indo pra um outro degrau de consciência, eu também percebo que existe o meio, existe o planeta, a natureza. Então, acaba que eu saio de uma consciência, eu diria assim, pobre, restrita, quando eu olho só pra mim. Depois eu olho para o outro, isso expande, então as minhas ações começam a incluir o outro e até depois eu começo a incluir o todo. Então, sim, porque no momento em que eu expandi a minha consciência, aquilo que para mim era uma autorrealização não é mais, meus desejos expandiram. Então a minha autorrealização, eu só vou, na verdade, saciar esse meu vazio interior se eu perceber que eu tô fazendo a diferença no outro. E no terceiro grau, se eu perceber se eu tô fazendo a diferença no todo. No todo. Às vezes, quando eu tenho um insight de consciência, quando eu tô fazendo trabalho de energia, de meditação em grupo, eu sempre dou comando, né? Em mim, através de mim, para toda a humanidade. Então, a gente sempre vai conseguir realmente compartilhar isso e fazer sentido na hora que você sente que você agregou humildemente no todo, né? Porque outro dia eu tava falando isso pra alguém, a pessoa falou assim, mas você acha que você impacta no todo? Eu falei assim, bom, eu não sei se sim, se não, mas eu estou disponibilizando, se alguém quiser. Ou tá tendo uma intenção, lógico, consciência. Exato, mas assim, é engraçado, né? Porque a pessoa já... Eu falei, não sei, mas assim, eu estou disponível para, né? E me fala uma coisa, Ana, quando você tem algum tool, né, alguma ferramenta que você possa compartilhar de uma coisa meio mais prática, né? Na hora que você tem uma situação
que mexeu no seu ego, que você ainda não elaborou, ou que te trouxe no medo, às vezes, que você ainda não elaborou, onde você consegue vivenciar essa maneira, atravessar ela, né? Para mim, uma coisa que muda o meu estado emocional rápido é mover o meu corpo, é fazer uma ginástica, é subir na esteira por 20 minutos, é tomar um banho gelado. Quando você pode experimentar, quando você toma um banho, lava a cabeça e taca um chuveiro gelado, aquilo é um choque, muda a tua frequência, não tem como. Não tem como, exato. Ou, que eu acho mais difícil, mas assim, porque quando você tá aqui, você ir meditar e praticar gratidão. Embora... Tem gente que consiga. Embora a gratidão, a mudança de estado para o estado de graça, de um estado de frequência baixa para o estado de graça, ele é rápido e ele te coloca numa frequência completamente diferente. E aqui você está alinhado com as forças criativas do universo, podendo encontrar a solução. Mas é muito bom. Eu fiz um retiro de Tantra super interessante no começo do ano, chama ISTA. Já ouviu falar? Já, a Vanessinha, uma amiga fez. Fez. Chama International School of Temple Arts. E aí, ele traz muito esse lugar de que as memórias e traumas e raivas e padrões e etc. ficam muito no corpo mesmo. E a gente não está acostumado a movimentar esse corpo para liberar. Então, assim, numa situação dessa, se a pessoa ainda não treinou, não é uma pessoa que tem o mínimo de controle da respiração e etc., você pode sim entrar num quarto e espernear que nem uma criança. Você libera esse lado infantil e aí essa emoção que remete talvez a alguma questão mais infantil de lidar, mais primitiva, né? Não sei se infantil é uma boa palavra, primitiva talvez. Pode ser. E aí você libera isso e aí você já liberou essa questão de adrenalina. Então, ele fala de 5 tipos de movimento, né? Ou você esperneia, ou você deita com a barriga, com as costas no chão e bate que nem criança, ou você pega uma almofada e bate bem na pelve para liberar toda a região de emoção. E eles falam para você fazer barulho. Bom, então eu vou perguntar mais uma coisa. Compartilha com a gente uma ideia de um livro que pode ser bem interessante, que, sei lá, ou que você acha que mudou sua vida, ou que você acha que pode ser inspirador para alguém. Eu acho que tem um livro que ele é tão lido, visto, mas é um livro que eu voltei a ler, principalmente a introdução com a minha filha Estela, de 16 anos, que é Mulher Corre com os Lobos. Esse é um livro que me marcou muito, é um livro que eu acho que toda mulher tinha que ler. Principalmente a introdução e talvez dois contos que tem lá, porque ela explica de forma muito bonita esse caminho de reconexão com a mulher selvagem. A mulher selvagem não é a mulher histérica, é o feminino sagrado, é o retorno ao nosso feminino, é o retorno à nossa intuição, é o retorno a esse lugar aonde eu sou capaz de me curar. Essa volta a você comunhar com essa mulher poderosa, autônoma, sábia, que conhece os mistérios, que se conecta, né, com o todo e que a gente se distanciou. Bom, eu não tenho palavras para agradecer. Assim, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas a agenda dela é muito concorrida, viu, pessoal? Então, eu vou terminar por aqui. Segue. Obrigada de coração. Eu sei o quanto é preciosa a sua hora, a sua profissão. Estou super feliz de você estar aqui. E, bom, sorte de vocês. Obrigada, Nini. Maravilhosa. Obrigada, querida.